Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar de como nós medimos as ondas gravitacionais. Já deixa o seu like nesse vídeo porque é muito importante para a divulgação e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue também lá no Instagram, no @Bariogênese. As ondas gravitacionais foram previstas em 1916 por Einstein com base na teoria da relatividade geral, desenvolvida por ele mesmo e publicada um ano antes. A teoria da relatividade geral considera a gravidade como uma propriedade geométrica da estrutura do espaço-tempo relacionado à distribuição de matéria no universo. Ou seja, a presença de massa causa uma curvatura no espaço-tempo. Isso mesmo, no espaço e no tempo. O universo é quadridimensional, composto por 3 dimensões espaciais e uma temporal. Quanto maior a massa do objeto, mais o espaço-tempo se curva. Objetos astrofísicos em movimento então gerariam ondulações no tecido do espaço-tempo. Essas são as famosas ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo que se propagam à velocidade da luz causadas por massas em movimento. Imagine agora que você está sendo atravessado por essas ondas gravitacionais causadas por massas em movimento. Elas nos esticam e comprimem, aceleram e desaceleram a passagem do tempo. Mas nós não sentimos esses efeitos por eles serem extremamente pequenos aqui na Terra. Mas eventos cataclísmicos nos confins do universo, como por exemplo a colisão entre 2 buracos negros, geram ondas gravitacionais que nós conseguimos medir aqui na Terra. Em 14 de setembro de 2015, o interferômetro LIGO mediu diretamente pela primeira vez essas ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pela colisão entre 2 buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz de nós. Apesar do processo violento que gerou essas ondas gravitacionais, elas causam oscilação no espaço-tempo aqui na Terra da ordem de 1000 vezes menor do que o núcleo do átomo. Imagine a sensibilidade dos instrumentos capaz de medir o espaço-tempo se contrair e se esticar nessa ordem de grandeza. Entendeu por que você não sente a passagem das ondas gravitacionais? Os líderes do experimento LIGO, Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne, ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2017 pela descoberta das ondas gravitacionais. Mas vocês têm alguma ideia de como essas ondas foram realmente medidas? Então, para falar sobre isso, eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é o interferômetro. Hoje eles são usados com frequência, mas eles foram inventados no final do século XIX por Albert Michelson. Esse interferômetro foi exatamente aquele usado em 1887 no experimento de Michelson-Morley, na tentativa de detectar o tal éter pelo qual as ondas eletromagnéticas deveriam se propagar. Contudo, esse experimento não detectou o éter e hoje sabemos que a luz se propaga no vácuo a uma velocidade constante. O interferômetro então produz uma interferência entre 2 ou mais fontes luminosas que pode ser medida e analisada. A invenção do laser possibilitou que os interferômetros fizessem medidas extremamente precisas, um ponto crucial na detecção do minúsculo sinal produzido pelas ondas gravitacionais ao passarem pelo instrumento. Quando 2 feixes de laser interferem, o feixe resultante pode apresentar uma intensidade maior do que a dos feixes primários, ocorrendo o que chamamos de interferência construtiva. Em contrapartida, se o feixe resultante apresentar uma intensidade menor do que dos feixes primários, ocorre o que chamamos de interferência destrutiva. Se o máximo de uma onda coincide com o mínimo da outra onda quando elas se encontram, ocorre uma interferência totalmente destrutiva, ou seja, nada de luz. O LIGO é configurado de forma que se os 2 feixes de laser percorrem exatamente a mesma distância pelos braços do interferômetro, não veremos nenhuma luz no detector, ou seja, teremos uma interferência totalmente destrutiva. Mas por alguma razão os 2 feixes não percorrem a mesma distância, veremos alguma luz no detector. Consequentemente, se o tamanho do braço do interferômetro varia com o tempo, veremos uma cintilação. Isso porque os feixes interferem de maneira diferente de acordo com o tamanho do braço, que varia com o tempo. As ondas gravitacionais esticam o espaço em uma certa direção, ao mesmo tempo que comprimem o espaço na direção perpendicular.
Isso significa que um braço do LIGO se estica enquanto o outro se comprime e vice-versa, sucessivamente durante a passagem da onda gravitacional. Ou seja, os feixes de laser percorrerão distâncias diferentes, causando uma cintilação no detector. Parece uma ideia bem simples, mas a mudança no tamanho do braço do interferômetro causado pela passagem da onda gravitacional pode ser uma parte em 10.000 o tamanho do próton, ou seja, 10 elevado a menos 19 metros. Sem contar que devemos ser capazes de medir essa cintilação independente das outras cintilações causadas por fatores externos, como por exemplo um caminhão passando na rua ao lado. O LIGO possui 2 interferômetros separados por 3.000 quilômetros, um em Livingston, na Louisiana, e outro em Hanford, em Washington. Cada interferômetro possui 2 braços de 4 km cada um. Além de servirem para verificar a detecção do outro, eles também podem servir para triangular a origem do sinal no espaço. Com essas 2 finalidades, o interferômetro Virgo, na Itália, também une esforços ao LIGO atualmente. No futuro, a ideia é construir um interferômetro no espaço, composto por 3 satélites, para aumentar bastante o tamanho dos braços do interferômetro e, com isso, a sua sensibilidade. O LISA é um projeto de colaboração entre a Agência Espacial Europeia e a NASA, previsto para a próxima década. Da mesma forma que no LIGO, os detectores poderão captar essas cintilações causadas pela passagem das ondas gravitacionais por esse grande observatório espacial. Deixe aí nos comentários o que você espera para o futuro da astronomia com essa nova janela que se abriu para o universo através das medidas das ondas gravitacionais. Bem, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!